Oi, amigos, eu sou a Chay e hoje falaremos sobre como ser católico no mundo. Mas antes, se vocês quiserem me acompanhar nas outras redes, no Insta, @umdiacatólico, no Tik, @umdiadecadavez e no Substack, onde eu posto meus textos, reflexões e aleatoriedades, @umdiadecadavez. Inclusive, postei recentemente sobre amizade entre homem e mulher. Se quiser acessar, corre lá. Vou deixar todos os links aqui no comentário fixado. Bom, vamos falar então sobre ser católico no mundo. Eu muitas vezes recebo comentários de pessoas que sentem dificuldades sobre como ser católico, porque as pessoas muitas vezes dizem: nossa, eu sou o único católico da minha família, eu sou o único católico da minha turma, da minha faculdade, da minha escola, e é muito difícil conviver com pessoas que não são católicas. E é muito complicado também, eu não sei o que pode, o que não pode, porque eu sou um recém-convertido. Eu sempre recebo esses relatos, essas dúvidas. E uma coisa que eu preciso falar é que a fé, o catolicismo, ele só nos enriquece. Ele enriquece a nossa vivência, enriquece a nossa experiência de todas as formas possíveis. Então, é óbvio que seria muito mais fácil conviver com pessoas que já sabem o que nós sabemos, que acreditam naquilo que nós acreditamos, que têm e exercem a mesma fé. Seria muito fácil, né? Mas é claro que nós estamos aqui para vivermos o propósito de Deus, né? Então, muitas vezes o propósito de Deus seja colocar um católico num lugar onde não tem um católico, para aquele católico ser a porta de entrada para outros católicos, entende? Então, por exemplo, na minha família não tem muitos católicos, né? São pouquíssimos católicos, mas muitas pessoas aprenderam muita coisa sobre a fé e sobre a igreja comigo. Então eu fui, né, uma porta de entrada para muitas pessoas que queriam conhecer a fé. Então, às vezes, Deus coloca pessoas nos lugares certos, onde elas precisam estar, para que essas pessoas sejam a inspiração para alguém. Então, às vezes, você é a única referência que uma pessoa tem de catolicismo, de pessoa católica. Então, talvez seja por isso que você está cercada de tanta gente que não é católica. Talvez você precise estar lá para ser a referência de alguém, né? E existe uma frase de São José Maria Escrivá que diz: precisamos ser do mundo sem pertencer ao mundo. O que significa ser do mundo sem pertencer ao mundo? Significa que esse mundo é a nossa casa. Nós vivemos aqui, habitamos aqui. Mas o lugar que de fato queremos viver é o reino dos céus. Nós queremos viver na eternidade, buscamos por isso, né? Mas enquanto não chegamos lá, a gente vai trilhando o caminho. Então, a gente vive na terra sem se apegar à terra. A gente vive com coisas materiais, coisas básicas que precisamos, mas nós não devemos nos apegar a ela. Então, não tem problema você ter sonhos materiais, você ter desejos materiais, até porque precisamos do material para coisas básicas. Mas a gente não deve se apegar a isso. A gente não deve se firmar nisso. Agora, para ser católico, é preciso ter personalidade. É preciso ter vontade. Então, não adianta ser um católico blasé. Aquele católico, sabe, que é católico por ser católico. Não. Inclusive, se formos olhar a história dos grandes mártires, é difícil encontrar algum que não tenha tido personalidade. É difícil encontrar algum mártir que não seja cheio de vida. É que muitas vezes as pessoas têm aquele estereótipo de que o religioso é aquela pessoa praticamente um monge, tá ali sempre meditando, rezando. Existem muitos santos que viveram no combate, santos cheios de personalidade. São Pedro, por exemplo. São Pedro era cheio de personalidade, era uma pessoa que tinha um temperamento forte, sanguíneo,
né? Com certeza. Ou ele era sanguíneo ou era colérico, né? Mas provavelmente sanguíneo. Então, ele era uma pessoa realmente que era cheio de vida. E você precisa ter personalidade para ser católico. É importante que a gente tenha personalidade e, como diz São Carlo Acutis, não devemos ser fotocópias, devemos ser originais. Você não precisa usar um vestido rodado, florido, parecendo uma camponesa no meio de São Paulo, só para ser uma católica feminina. Da mesma forma que você não precisa andar de terno e gravata ou com uma camisa cheia de botões para parecer um católico. E claro, você não precisa ser sempre doce o tempo todo, calminha o tempo todo, para parecer que você é uma pessoa que tem virtudes. Até porque muitas vezes a virtude, ela vem de muitas confusões sentimentais, vem de muitos conflitos. E eu acho que as pessoas confundem muito a clausura com o mundo. Quando o monge vive na clausura, ou tem aquelas freiras, né, também de clausura, quando elas vivem na clausura, é porque aquela clausura se tornou o mundo delas. Então elas dizem não para o mundo, porque agora o mundo delas é a clausura. Só que nós não estamos numa clausura. Não somos monges ou freiras de clausura. O nosso mundo ainda é esse aqui que a gente está vendo. Então você pode aproveitar desse mundo com consciência, com discernimento, com maturidade. Quando você começar a ter discernimento sobre as coisas, tiver uma maturidade espiritual, uma maturidade de fé, certas coisas você vai começar a perceber que são tão pequenas e você vai conseguir discernir tão bem aquilo que você escolhe, aquilo que você consome como conteúdo, por exemplo. Então, quando eu vejo uma pessoa que se veste com um vestido floral, todo rodado, parecendo uma camponesa, porque ela quer parecer católica, naquela hora eu entendo, nossa, ela ainda precisa entender muita coisa. Ela ainda precisa amadurecer muito na fé. Ou quando eu vejo uma pessoa, né, que às vezes deixa de ir num aniversário só porque vai tocar numa música que não é das melhores, que não é a melhor opção, porque é católica, eu penso, nossa, essa pessoa ainda precisa crescer em algumas coisas na fé. Vou dar um exemplo. Esses dias uma pessoa me mandou uma mensagem falando assim: Chay, eu quero muito ir no aniversário da minha avó vai fazer 101, só que vai tocar umas músicas que não são muito cristãs. E na hora eu pensei, meu querido, a sua avó vai fazer 101. Você tem noção do que é alguém fazer 101? Como assim você não vai lá dar um abraço na tua avó, dar um beijo nela? Como assim? É a tua avó. Você não precisa ficar a festa inteira. Você não precisa cantar as músicas, dançar. Você não precisa cometer excessos. Mas é a tua avó. E com certeza, se você não for dar um abraço nela e ela partir depois, com certeza você vai se arrepender de não ter ido lá naquele aniversário dar um beijo nela, dar um abraço nela. Então, eu tenho visto muitas vezes tantos católicos que acabam sendo chatos, e chatos pelo escrúpulo. Sabe o pecado do escrúpulo? A pessoa peca pelo escrúpulo. É muito importante que a gente não peque pelo escrúpulo. E mesmo até que você peque por alguma questão, você não precisa ficar se chicoteando. É claro que você vai fazer um exame de consciência, é claro que você vai assumir a sua culpa, é claro que você vai se confessar, mas você também precisa se perdoar e precisa viver com um pouco mais de leveza. Porque até os apóstolos erraram. Até eles também tiveram seus momentos de fraqueza, de dúvida. Então também não tem por que você ficar se martirizando. E muitas vezes você vai ser o único católico
da sua família, da sua escola, da sua faculdade, porque Deus queria que tivesse um católico, uma referência ali no meio da multidão. Eu sempre digo para as pessoas, para elas não me terem como modelo de vida, porque eu sou uma pessoa muito simples, muito comum, eu sou uma pessoa muito normal, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho os meus pecados. Por isso que eu falo, olha, tem gente melhor para se inspirar. Se quiser se inspirar em alguém, se inspira em Santa Clara, se inspira em São Francisco. Mas eu entendo também que Deus coloca católicos em lugares difíceis porque ele precisa ter alguém dele ali naquele lugar. Ele precisa ter um representante dele ali para inspirar alguém de alguma forma. Então, muitas vezes, você vai ser a referência de católico para outras pessoas. Não que você seja a melhor referência. Eu, por exemplo, com certeza não sou. Né? Tem gente muito melhor. Santa Clara, São Francisco, São Bento, Santa Edelgarda, Virgem Maria. Tem gente muito melhor do que eu para isso. Mas, com certeza, Deus coloca alguém dele nos lugares para que outras pessoas conheçam um católico. E é muito curioso que às vezes as pessoas falam assim para mim, nossa, eu não sabia que você era católica, né? E às vezes as pessoas falam isso porque eu fisicamente não tenho aquele estereótipo de mulher católica camponesa que desenharam recentemente, né? Que a mulher precisa estar cheia de flores, babado, vestido rodado. Eu não tenho esse estereótipo que inventaram recentemente. Eu sempre digo, sim, eu sou católica, apostólica romana. E às vezes as pessoas falam, nossa, mas que curioso, que paróquia que você vai. Aí a gente começa a trocar ideia. Então, muitas vezes, é importante que a gente seja simpático, que a gente seja educado, que a gente seja gentil. Porque muitas vezes você é a única pessoa católica que a outra vai conhecer. Então, para de ser chato. Para de ser chata. Seja uma pessoa alegre, cheia de vida, cheia de Deus. Porque é impossível você ser cheia de Jesus e ainda não ser cheia de vida. É impossível. É impossível. Então, seja uma pessoa cheia de vida, cheia de graça. Porque provavelmente você vai ser o único católico que muita gente vai conhecer. Bom, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Sejam originais e não sejam fotocópias. Como já diria São Cavacuti. Até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir, de seguir e comenta. Comenta a sua experiência sobre como ser católico em um mundo cheio de pessoas não católicas. Comenta aí. Eu vou adorar saber. Tchau, tchau.